بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. Estimados irmãos, quando nós adoramos Allah, quando submetemos-nos, quando fazemos uma boa ação, o nosso intuito e propósito é alcançar o Jannah de todos nós. Hoje nós vamos falar de uma prática, de uma ação que não só nos leva ao Jannah, mas sim a posição mais alta do Jannah. A posição mais alta do Jannah. Tudo que nós fazemos, nós queremos, não é? Ganhar do melhor. Nós, quando procuramos alguma coisa, queremos sempre ter o melhor. O profeta sallallahu alaihi wasallam também incentiva-nos a isso. Quando vocês forem a pedir o Jannah, peçam o Firdaus, que o Jannah é o grau mais alto do Jannah. Portanto, hoje nós vamos falar de certa prática, certa conduta, ação, que não só você vai para o Jannah, mas sim vai para o grau mais alto do Jannah e vai ser vizinho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Jannah. Qual é esta ação? É a tutela dos órfãos. Tutelar e cuidar dos órfãos. Nós ouvimos em vários ahadiths, ou as práticas nossas, quando nós queremos fazer uma ação cuja recompensa é contínua, a primeira coisa que nós pretendemos fazer, ou que vem na nossa mente, é construir um masjid. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man bana lillahi baitan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Aquele indivíduo que construir uma casa para Allah, quer dizer, o masjid, Allah subhanahu wa ta'ala vai conceder, ou vai construir uma casa para ele no Jannah. Onde no Jannah? Qualquer lugar do Jannah. Qualquer lugar do Jannah. Vai estar no Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito àqueles que tutelam, aqueles que cuidam dos órfãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz neste hadith que eu mencionei, que foi narrado por Sahel bin Sa'd, que consta no Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ana wa kafilul yatim fil jannah. Primeira boa nova que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: eu e aquele que cuida de um órfão, nós estaremos no Jannah. Primeiro aspecto, estaremos no Jannah. وأشار بسبابته والوسطى. O profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou aos companheiros, fazendo um sinal, juntou dois dedos, o indicador e o médio, e disse assim. Quer dizer, estaremos muito próximos no Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam é quem terá o grau mais alto do Jannah. E você poderá ser o vizinho do profeta sallallahu alaihi wasallam se você optar por aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Kafilul yatim lahu aw li ghairi. Aquele que cuida do seu órfão ou órfão de outrem. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ana wa huwa kahatayn fil jannah. Eu e ele estaremos assim no Jannah. A questão aqui, como seu órfão e o órfão do outro. O órfão do outro é prático nós entendermos. E seu órfão? Como é que pode ser teu órfão? Pode ser o órfão da tua família, que você é responsável por aquele. Várias podem ser aqui as interpretações, não é? O alcance aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam. E se nós formos a ver, prezados irmãos, no Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou praticamente em 22 lugares. No Coran estão acima de 20 lugares, vamos assim dizer, onde Allah menciona
órfão, cuidar do órfão, tratar bem o órfão. Allah fala de adoramos Ele. Depois da adoração, Allah subhanahu wa ta'ala, depois de uma descrição, duas descrições, Allah subhanahu wa ta'ala diz tratar bem o órfão, cuidar do órfão. Vários são os versículos, não precisamos aqui mencionar todos eles. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tratar bem os pais. وَذِي الْقُرْبَى, os parentes. وَالْيَتَامَى, tratar bem os órfãos. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال لحبه ذوي القربى واليتامى. Allah diz da bondade, você dar, ajudar os ذوي القربى, os parentes e os órfãos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: يستفتونك يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. Perguntam o que devem gastar, onde podem gastar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فللوالدين, sobre os pais, gastar para os pais, os parentes e os órfãos. Menciona outros também, mas Allah subhanahu wa ta'ala também menciona órfão. ويسألونك عن اليتامى, questionam-te, o Muhammad, acerca dos órfãos. قل إصلاح لهم خير, promover o bem neles é melhor. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, se conviveres com eles, tratar eles como os vossos irmãos. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, dê aos órfãos os seus bens. Não podemos dilapidar, não podemos consumir os bens dos órfãos de forma injusta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: اجتنبوا السبع الموبقات, abstenham-se de 7 pecados destrutivos. 7 pecados destrutivos. Foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ, quais são esses pecados destrutivos, ó mensageiro de Allah? قال الشرك بالله, associar Allah. والسحر, feitiçaria, bruxaria. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, tirar vida do inocente. وأكل مال اليتيم, consumir bens dos órfãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam considerou isso como pecado destrutivo. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão ainda menciona passagem de Musa com Khidr. Quando Musa alayhi salam chegou numa localidade, encontrou uma parede quase a cair. Musa alayhi salam endireitou aquela parede. Khidr disse: se você quisesse, podia pedir algum pagamento nisso. Então, das respostas daquilo que ele ia observando, uma das coisas que Musa alayhi salam disse: debaixo daquela parede tinha um tesouro de órfãos. Então, se aquela parede caísse, aquele tesouro ficaria exposto e os órfãos não teriam a sua herança. São vários os lugares no Corão. Alam yajidika yatiman fa'awa. Allah diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam: nós não te encontramos órfão e nós te amparamos. Allah diz: fa'amma al-yatima fala taqhar. Quanto ao órfão, não expele o órfão, não expulsem, não falem mal com o órfão. São tantos lugares no Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala fala de órfão. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. No momento de distribuição, seja da herança, que aqui o contexto estava aqui a se referir, Allah subhanahu wa ta'ala diz: não se esqueçam, dos órfãos. Não se esqueçam dos órfãos. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Na verdade, aqueles que consomem os bens dos órfãos injustamente estão a inserir dentro dos seus estômagos o fogo, e dentro em breve entrarão no fogo abrasador, sair no Jahannam. Portanto, não vamos aqui mencionar todos eles, mas eu vou ter que falar deste onde Allah fala de adorar Allah. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.
Allah disse, e adorem Allah. Não atribuam parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tratai bem os vossos pais. وَذِي الْقُرْبَى, os parentes. وَالْيَتَامَى, e os órfãos. São tantos os lugares que não vamos ser capazes de mencionar todos eles. Portanto, estes versículos todos incentivam-nos a cuidarmos do órfão, tratarmos bem aos órfãos, que a recompensa é enorme. Quem é órfão? Quem é órfão? Quem não tem pai e não tem mãe. Resposta de Azam, chefe da turma. Quem não tem pai? Meu avô também com 70 anos não tinha pai, porque o pai já tinha falecido. É órfão? Não é suficiente. Órfão não é quem não tem pai. Nós vemos algumas pessoas na rua pedir, ajuda-me, eu sou órfão. Um senhor de 35 anos. Ajuda-me, eu sou órfão. E meu bisavô também era órfão, porque na idade que ele estava já não tinha pai. Não é só não ter pai. Não é só não ter pai. Órfão é aquele, não é, que perdeu, aquela criança que perdeu os pais enquanto ainda não atingiu a puberdade, não atingiu a maioridade. Este é um órfão. Aquele que perdeu o pai. Aquele que perdeu o pai antes de atingir a maioridade. E a maioridade no Islã atinge-se com a puberdade. Portanto, é cuidarmos desta criança. Ou seja, perdeu o pai antes de atingir a maioridade ou perdeu o pai antes do nascimento. É óbvio. Este que é órfão no Islã não é só aquele que não tem pai. Quantos adultos estão aqui que não tem pai? Chocado tem pai? Você é órfão? Não é? Não é suficiente dizer que eu sou órfão. Quem quer, eu também mencionei o exemplo dele. Não tem pai. Não tem pai. Quantos anos tem? 40. Dizer, eu sou órfão, 40 anos. Não. Então, aquele que perdeu o pai antes de atingir a maioridade, antes de atingir a puberdade, este é órfão. Então, o Islã diz para nós cuidarmos de órfão. Cuidarmos dos órfãos. Aqui nós iremos mencionar também, depois desse aspecto que eu gostaria de mencionar, quando nós falamos de cuidar de órfão, não é adotar. Não é adotar. Não existe adoção no Islã. Não existe adoção no Islã. Junei está a fazer uma cara de Sheikh está a falar o que hoje? Não é? É um termo jurídico este. É só questão jurídica. O resultado pode até ser mesmo. Mas o termo adoção, adotar, tem estamos aqui a falar de perfilhar. Fazer ele de teu filho. E você vai fazer ele de teu filho através do registro. Você pôr uma criança que você levou para cuidar, para tutelar a criança e registrar com o teu nome isto que é proibido. Isso chama-se adoção. Então, no Islã, este ato não é permissível. Você pegar a criança e registrar com o seu nome, isto não é permitido no Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha Zaid, que cuidava, né? O profeta cuidava de Zaid. As pessoas chamavam Zaid bin Muhammad. Zaid, filho de Muhammad. Não era filho do profeta, mas era aqui a tal adoção. Allah proibiu. Você não pode chamar ele com um nome além do nome do pai. O nome da criança vem junto com o nome do pai. Não pode dizer Zaid bin Muhammad, porque não é filho de Muhammad. Tem que chamar Zaid, filho do pai dele. Não é? Atribuir o nome, não é, do pai à criança. E não podemos pegar a criança e atribuirmos o nosso nome junto com o nome da criança. Portanto, esta questão, não é, da adoção que estamos aqui a dizer é simplesmente a questão jurídica, não é? Os efeitos jurídicos. Mas no que diz respeito ao resultado, pegar a criança, cuidar da criança, tutelar a criança, não há problemas. Os sahabas o que faziam? Pegavam órfãos e viviam junto com eles, mesmo nas suas casas.
Tantas passagens do gênero. Aisha radiallahu anha era uma das pessoas que fazia tanto isso. Não é? Fazia. Pegava, os sahabas faziam isso, cuidavam dos órfãos, mas nunca por o seu nome, como se fosse o pai biológico desta criança. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em inúmeros ahadiths, menciona a importância, não é, de nós cuidarmos dos órfãos. Vários são os ahadiths. Portanto, o que eu gostaria de incentivar aqui é nós também criarmos este hábito. Cuidar. Você pode cuidar, ter a criança, cuidar sob a sua tutela, em tua casa, filho do teu irmão, de quem acha que sem capacidade de poder cuidar daquela criança, pega a criança e cuida dele. Paga as suas despesas, escola, vestuário, alimentação, tudo isso. E você cuida desta criança desta forma. Ou você faz de acordo com a tua capacidade. Pode não levar a viver contigo, mas assumir a responsabilidade desta criança. Pagar a escola. Quantas crianças órfãs que não estudam? Quantas crianças órfãs que não têm que cuidar delas, que estão na rua? E nós, muçulmanos, só temos a oralidade, falamos só. Cuidar dos órfãos, quando é alguma caridade, a coisa melhor que nós fazemos é construir masjid. Nossa religião, mais do que todas as outras, incentiva a cuidar dos órfãos. Quantos orfanatos islâmicos, de muslims, existem aqui em Moçambique? Quantos? Quem conhece um orfanato? Tem um orfanato? Mashallah, eu não conhecia, não sabia. Outro orfanato? Ok? Outro orfanato que temos? Quantos masjid? Todo aquele que quer fazer um bem, faz o quê? Masjid. $1 milhão. $2 milhões. O masjid está a demorar a acabar. Por quê? Porque não está apetrechado como tinha que ser. E há o quê? Competição. No nosso masjid foi de $3 milhões. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dentro dos sinais do Qiyamah, existirá esta competição, não é? Na construção do masjid. Qual é mais caro? Qual é o que hoje nós fazemos? E orfanato? Onde é que está? Não temos. E os existentes, quais são as condições que temos nesses lugares? Quais são? Péssimas condições. Se nós formos a ver, os cristãos, não é? Os não muçulmanos, apostam tanto nos orfanatos. Pude presenciar 2 semanas atrás um encontro onde o governo promove trimestralmente ou semestralmente um encontro com centros de acolhimento. Chamam de centros de acolhimento, onde cada um ia apresentar o trabalho que fazem no que diz respeito à tutela de órfãos. Tutela, subhanallah. Eu estava aí também para apresentar alguma coisa relacionada a isso. Fiquei completamente desmoralizado a pensar que estava a fazer alguma coisa. Não trabalho diretamente com um centro que é um orfanato, apesar de ter órfãos. Mas fiquei completamente surpreendido ver o que os não muçulmanos estão a fazer para os órfãos. E quando nós falamos de órfãos, não é muçulmano. Em algum momento ouviram aqui órfão muçulmano? Não. Órfão. Tratar, cuidar bem dos órfãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam tanto falou relacionado, não é, a isso. Portanto, o rapaz atingiu a puberdade, portanto, nós temos de possui o discernimento de cuidar dos seus bens. Este órfão terá que ser devolvido os seus bens para ele próprio administrar. A rapariga, não é? A tutela dela é até o casamento dela. Até ela se casar, nós vamos cuidar desta rapariga, dando melhor educação, apostar naquilo que for possível, porque o prêmio aqui é muito grande. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que cuida do órfão, eu estarei com ele no Jannah. Eu estarei com ele. Você vai ser vizinho
do profeta sallallahu alaihi wasallam. E dentre os exemplos, eu disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam era um órfão. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Ma'un, nos 10 suras, sabe, Surah Al-Ma'un, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على... Azam sabe, lê 10 suras, não é? Como chama aquela aula de 10 suras? Ta'lim, ta'allum, não é? É isso. Onde é que se lê esses 10 suras? Sim, no Jamaat, em que momento? Ta'lim, ta'allum, não é? Pelo menos faz revisão de 10 suras. Já imaginou que a Surah Al-Ma'un, se está a ler, Allah está a falar do órfão? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Não repara aquele que rejeita o dia do juízo final. فذلك الذي يدع اليتيم. É aquele que repele o órfão. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Aqui na Surah Allah fala dos órfãos. Portanto, nós temos que apostar nisso. Portanto, está a falar o profeta sallallahu alaihi wasallam, era um dos exemplos. Imam Shafi'i, rahimahullah, também era um órfão. Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah, a história de Imam Ahmad bin Hanbal desde pequeno, o esforço que a mãe dele fez para Imam Ahmad bin Hanbal alcançar a posição que alcançou, subhanallah. O papel da mãe, tendo uma criança órfã, o que ela fez e a posição que Imam Ahmad bin Hanbal alcançou. Imam Bukhari, rahimahullah, nós falamos de toda hora aqui Bukhari, esse hadith que mencionei também do Bukhari, também era órfão. O esforço que as mães também fizeram, o acolhimento das pessoas quanto aos órfãos. Portanto, não é uma lição de jazbat, é mais uma vez de criar a consciência em todos nós. Chegou a vez também de nós termos o nosso orfanato em todos os cantos de Moçambique e todos os lugares que escutam esta aula. Apostar também nos orfanatos. E este é um ensinamento do Islã. Ampararmos, aquela criança podia crescer num ambiente islâmico, perdeu o pai, portanto, ele tem que saber que eu não estou abandonado. A comunidade vai cuidar de mim. E nós damos melhor educação, darmos melhores condições para eles. É este cuidar aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam está a mencionar nos seus ahadith e o Allah subhanahu wa ta'ala no Corão em vários lugares. Se você não consegue cuidar na totalidade, dá aquilo que você puder. Ajuda com aquilo que você puder. Faça o que você puder, para beneficiar, este órfão. Até falamos também da viúva. Aqui está a viúva também. Aqui já todo mundo fica em silêncio porque eu posso mencionar o nome de alguém. Azam, não vou falar teu nome. Porque já me perguntaram do Azam nessas aulas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aquele também que se esforça em cuidar da viúva, a recompensa é enorme. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, você vai aqui apanhar 2 in 1. Vai cuidar do órfão, mãe do órfão, e ser vizinho de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas também pode cuidar da viúva sem casar, não? Pode também fazer isso. As nossas irmãs dizem, olha, você pensa só casar, por que não cuida também sem ter que casar? Mas se puder juntar 2 in 1, muito bom. Se você tem capital para isso, 2 in 1, muito bom. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós esta oportunidade de também pensarmos nesta vertente. Não é só construir mesquitas, orfanato, para acolhermos as crianças órfãs. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, e de facto que é um prêmio muito alto. Você só ganha Jannah com o masjid, mas com o orfanato, cuidar do órfão, você ganha vizinhança do profeta sallallahu alaihi wasallam no grau mais alto do Jannah. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.